Conceitos. 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 Gostaria de conversar com você sobre a ciência cidadã. A ciência cidadã é também conhecida de diferentes formas. Ela também pode ser chamada de ciência comunitária, ciência de monitoramento. Ela vem de um termo em inglês chamado Citizen Science, que teria surgido em 1979, através de um artigo chamado Novo Cientista. Mas os grandes nomes que tiveram por detrás do crescimento, da construção da ciência cidadã no mundo, ocorreram dentro dos seus trabalhos, principalmente na década de 80, através de Alan Turing e Rick Bonney. A ciência cidadã, apesar de não ser praticamente conhecida no Brasil, ela tem um papel extremamente importante em nível mundial. E em alguns países ela é bastante comum, difundida inclusive na mídia, e qualquer pessoa, como o próprio termo diz, cientista cidadão, pode se tornar cientista, independentemente da relação que possui em termos educacionais, de atuação profissional. Qualquer pessoa pode ser um cientista cidadão, através de um simples celular, de uma câmera, de um tablet, de qualquer recurso tecnológico. Você pode atuar como um cientista cidadão, registrando informações naturais, políticas sociais, e utilizar isso para a difusão de uma informação. Um exemplo claro que eu poderia dar seria baseado na própria origem do termo ciência cidadã, que foi através da ornitologia, do registro, estudo de pássaros. Então, admiradores de pássaros de várias partes do mundo fazem registros, compartilham fotos, informações sobre pássaros, mas isso também poderia ser estendido a diferentes áreas, desde um registro no trânsito até um comportamento social em manifestações públicas. E é interessante perceber que pessoas que não possuem uma formação específica na área são capazes de dar contribuições fundamentais, que são, em alguns casos, essenciais para estudos importantes. Foi no ano passado, na Austrália, um mecânico foi responsável pela descoberta de uma nova galáxia e que fisicamente, astronomicamente, foi de uma significância muito grande e que posteriormente profissionais que atuam na área podem fazer uso dessas informações e registrar através de artigos científicos. No Brasil, o pouco que se tem na prática da ciência cidadã ocorre em termos de biodiversidade. Cidadãos ou profissionais que atuam como voluntários em projetos junto a organizações não governamentais, gestões públicas, registram animais e compartilham com órgãos que são responsáveis pelo estudo direcionado desses animais, como universidades, centros de pesquisa e outros afins. Quem trabalha com a ciência cidadã precisa registrar quem for o fornecedor daquela imagem, daquela informação científica que vai estar sendo utilizada por diferentes aspectos. Eu mesmo tive a oportunidade de, há cerca de um mês, participar de um registro como cidadão de uma tartaruga marinha que foi encontrada no litoral do Paraná por duas estudantes de Curitiba que infelizmente encontraram o animal já morto, mas pelo resgate desse animal foi possível se estabelecer que ele teria a sua causa-morte por conta de um anzol, de uma pesca indiscriminada. E trazendo esse animal para a universidade, apesar de não sermos um centro responsável pelo acolhimento desse tipo de produto biológico para análise, mas teríamos condições de pelo menos fazer o encaminhamento e dar o destino correto para que casos como esse não fossem repetidos. Grandes nomes na história não eram necessariamente cientistas, mas que de uma hora para outra se despertaram para aquele saber, para aquele conhecimento particular e, através de uma informação que aparentemente era simples, foram responsáveis por verdadeiras revoluções. Nós temos aí o Isaac Newton, o nosso próprio Santos Dumont, que foi responsável, através de observações, ao empinar pipa, pelo advento do avião, e isso foi uma contribuição extrema para a humanidade, porque eram informações que eram captadas no meio, no ambiente ao redor deles, que não tinham a ver com a sua formação, com a sua cultura, e que deram uma interpretação diferenciada como elementos daquela época e que tornaram aquilo uma informação científica.
E a ciência cidadã tem um papel inclusivo muito significante porque as crianças, jovens, acabam muitas vezes se motivando, se despertando para a ciência ao fazerem alguns registros e notarem que aquilo pode ser uma contribuição bastante relevante em termos científicos, quando o seu vídeo, a sua foto, o seu registro escrito, o seu desenho é muitas vezes utilizado para uma publicação, para um estudo de um centro de pesquisa determinado. E em outros países é bastante comum que isso aconteça. Jornais, televisões acabam muitas vezes acolhendo essas informações e transformando esses dados em recursos que são aproveitados por instituições como a NASA, que apresenta uma plataforma responsável pelo armazenamento de informações astronômicas, mas que são feitas por pessoas comuns, não cientistas. E é uma condição que as pessoas têm de aumentar uma integração, uma participação social e de tornar aquele conhecimento mais aberto, disponível e de amplo conhecimento público. E a universidade, as prefeituras, o próprio governo federal, juntamente com instituições privadas, poderiam atuar como motivadores desse processo ao fornecer locais em que armazenamentos dessas informações se tornassem possíveis e viabilizassem posteriormente esses dados para que o crescimento da ciência não se tornasse tão restrito, hermético, como muitas vezes acontece, e essa aproximação entre os diferentes contribuintes da sociedade pudesse acontecer de maneira mais harmônica.